Sensacional a coisa. You deserve glory. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde ou bom apetite, como nós temos falado. É muito bom estar aqui novamente. E depois daquela live com o pastor Cezinha, hein, Duda? E o pastor Harold. Cheguei aqui chorando já. Fica difícil falar. Agora eu consigo entender muito bem quando chega o pastor Cezinha e diz: como que eu vou falar depois desse gigante, né? Mas o que é muito gostoso, estava falando aqui com a Duda, é que nós temos percebido o quanto as palavras elas têm caminhado conectadas. E por mais que a gente se espante com isso, é normal, é natural, porque nós estamos no mesmo espírito. Nós estamos buscando direção do nosso Deus, e Ele tem realmente ministrado, e é tão bom ver isso. Ele tem ministrado de forma mundial, numa mesma direção. Terça-feira passada, saindo daqui, eu comentei com a Duda, aliás, eu comentei domingo com a Duda, que eu já saí pensando na terça o que eu ia falar hoje. E durante essa semana, como essa palavra, ela se confirmou, ela se mostrou realmente mais forte, porque, como eu disse, o Senhor tem conduzido, né, cada ministração e cada momento que nós temos buscado nos alimentar, buscado ouvir a voz do Senhor. Isso tem sido muito bom. E nós temos percebido nesse contexto, nesse cenário atual, uma certa preocupação das pessoas. Nós temos percebido que as pessoas têm pesado muito aquilo que tem sido ganho e aquilo que tem sido perdas. Principalmente aquilo que tem sido perdas. Nós temos ouvido falar muito isso. Em termos de economia, em termos de trabalho, de empregos, enfim. Existe uma preocupação. Essa preocupação ela é real. E diante disso, Duda, eu estava aqui pensando com o Senhor durante essa semana e ouvindo todas essas ministrações abençoadoras. Eu estava pensando qual tem sido a nossa postura como igreja, ou como será o nosso papel daqui para frente. Isso é algo que nós temos ouvido, mas é algo que nós temos que refletir, algo que eu preciso meditar todos os dias, porque mais do que falar, mais do que me alimentar. Nós estamos aqui no Alimente Seu Espírito. Você em casa, talvez, já esteja se alimentando. Aí com seu almoço. Eu semana passada cheguei em casa com fome. O pessoal não tinha almoçado ainda. Mas é certo que esse é um momento que nós temos nos alimentado muito espiritualmente. Quando eu era criança, não muito tempo atrás, né? Eu me lembro que eu ouvia muito as pessoas da igreja falando sobre obesidade espiritual. As pessoas estavam se enchendo da palavra, estavam inflando, mas essa segunda parte que vem depois, o que eu faço? Porque quando eu estou um pouquinho acima do peso, eu procuro queimar isso. Eu procuro usar aquela reserva de gordura. A mulherada não gosta, principalmente, né? Mas eu procuro usar isso de uma forma que seja eficiente, né? E que eu possa, então, estar gastando. Esses dias eu ouvi uma frase assim, de uma pessoa, de uma escritora mundialmente conhecida, uma mulher muito usada por Deus. E ela disse assim: eu estou muito preocupada com a reputação de Deus. E eu confesso que quando eu ouvi isso, eu fiquei um pouco chocada. Disse, como assim? Preocupada com a reputação de Deus. Não tem que se preocupar, porque Deus né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas aí, à medida que ela foi, que eu fui entendendo, ouvindo, eu fui percebendo que ela tem razão. Quando nós somos embaixadores de Cristo, quando nós somos representantes do Senhor aqui na terra, as pessoas vão olhar para nós
e elas vão ver Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus. Tem muitas pessoas que nunca tiveram um relacionamento com o Senhor. E o que elas vão saber de Deus é o que elas veem em nós. É aquilo que elas percebem em nós. E eu quero dizer ainda, eu quero ousar dizer, que isso vai além das nossas palavras. Sim. Vai muito além. É aquele ditado já muito conhecido, que o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, existe sim uma preocupação, mas aquilo que eu vou fazer diante disso, a postura, eu mostrar Cristo, eu mostrar o Senhor na minha vida, é que vai fazer diferença para as pessoas ao meu redor. Amém? Então, nós ouvimos isso também. O pastor Cezinha essa semana falava que silenciosamente as pessoas têm mostrado o que está dentro delas. Silenciosamente. Seja através de um compartilhamento, de uma publicação, seja através de uma foto, seja através de uma frase, nós temos visto as pessoas revelarem o coração. Hoje em dia dá pra gente conhecer a pessoa pelo que ela posta, né? Dá pra gente ver pelo que ela escreve, pelo que ela tá curtindo nas redes sociais. Então, realmente, é a nossa atitude, é o ato de postar alguma coisa que está ali dentro. Né? Isso mesmo. Esse domínio. Porque, queridos, nós, na nossa essência, em nós mesmos, não somos bons. Isso aí tem que estar muito claro para todo mundo. Sim. Não é porque eu sei, porque eu sou suficiente, porque eu sou... Não é isso. Às vezes somos os que mais erram, né? Muito provavelmente, por saber. Mais como tem que ser, né? Mas, assim, o que eu percebo, assim, é que existe, sim, um olhar sobre a igreja, existe um olhar sobre nós, e as pessoas, elas têm sentido mais sede de Deus. Você percebe pessoas até ouvindo, buscando mais, pessoas que antes não tinham esse interesse. Eu não creio que isso seja só porque está sobrando tempo. Porque lá em casa só sobra tempo quando eu faço sobrar. A gente sempre tem muito o que fazer, com 3 crianças pequenas, um marido grande, uma bênção, meu marido, pastor Cite. Mas, assim, as pessoas têm procurado conhecer, procurado ouvir mais palavras, ver coisas que acalmem o espírito, que tragam essa serenidade, que tragam essa paz, essa confiança. Então, Duda, se eu olho para você e eu vejo que você não está desesperada, eu vejo que você entende que você não é uma pessoa alienada, você entende qual é o cenário político, qual é o cenário econômico, mas que acima disso você entende que Deus é com você, que Ele não perdeu o controle, que Ele está no domínio de todas as coisas. Eu olho para você, eu percebo isso, eu vou querer isso que você tem. Eu não vou ter medo. O medo tem sido um inimigo grandioso de muitas pessoas. Infelizmente até dos crentes. O medo é o que limita, né? O medo é o que faz você parar, é o que não deixa você viver um a mais, o extraordinário, no caso. Isso mesmo. É uma cerca, é um muro que é levantado. Nós precisamos entender Cristo em nós. As pessoas vão olhar para você, querido. Duda, vão olhar para você. E o que elas esperam ver é consistência. É estabilidade. O pastor Cezinha falou na live sobre... A live ali com o pastor Harold, sobre uma unção na constância. E eu falei, olha, mais uma coisa aqui que o senhor estava falando. E sim. Fechou, casou, como alguns dizem. Esses dias o meu filho ouviu... a expressão casar, dá certo, né? Ele falou, mãe, eu não entendi. Filho, quer dizer que é isso mesmo, que confirma. Está encaixando. É isso aí. E olha, a palavra diz que eu preciso andar em amor em todo tempo. Porque senão, queridos, eu não vou estar representando bem o Senhor. A reputação dele por si só é maravilhosa. Mas e eu, que tenho que ser o exemplo? Eu que tenho que ser o modelo? Como ela tem sido? Você tem sido esse parâmetro para as pessoas, para os teus familiares, principalmente porque dentro de casa nós somos exatamente aquilo que nós somos, sem máscara, né? Então, eu quero convidar você a louvar a Deus. Nós vamos cantar mais
mais um cântico. Antes disso, a Duda vai compartilhar conosco. Aí algo que Deus falou e também está casando com tudo que a gente tem ouvido. Duda, fala para nós. É algo muito verdadeiro, como a pastora Tuane falou para a gente. Não é só pela questão da sobra de tempo, porque o tempo é nós quem fazemos, né? Eu também estou com a casa cheia lá, tem horas que eu não consigo me concentrar, e daí tem que fazer o tempo, né? Mas se fosse por nós, pela nossa vontade, às vezes da carne mesmo, esse seria o nosso tempo de férias, como no começo todo mundo falou, né? Vamos para a praia, agora estamos de boa, não estamos trabalhando mais, estamos... Mas não é férias. A gente pode sim descansar, é um momento sim para descansar, mas descansar nele, né? Ele mais do que nunca, ele quer se revelar, ele quer revelar o seu coração a nós. Ele mais do que nunca tem movido o seu Espírito Santo em nós, para nos dar mais fome, como você falou, para dar mais sede da palavra, da presença dele. Isso é algo extraordinário, isso é algo muito bom. E ele tem aberto janelas, oportunidades muito boas, como o Mike falou hoje mesmo no devocional. E Deus foi ministrando em nossos corações isso. E eu falei, poxa, que bom que ele está falando isso. E que bom que a gente tem tido essa oportunidade de estar junto com ele de uma forma nova, né? Que nem o Everson compartilhou comigo agora há pouco a respeito do shift, a palavra shift, que o pastor Harold estava falando, que sim, é um momento de mudança. Shift é câmbio, é troca, né? E esse é um momento de troca, é um ambiente de troca para um outro nível, né? Quando a gente troca de marcha, a gente está subindo a velocidade de um carro, está indo para um outro lugar, né? Então é algo muito extraordinário. E então que esse seja um momento onde a gente mais esteja com ele, num tempo que edifique. Sim, a gente pode assistir lives, sim, a gente pode sim estar assistindo Netflix, vendo filmes, passando tempo, né? Sim. Mas que o seu tempo que edifica, no caso, com a presença dele, com a palavra dele, seja ainda maior, né? A porção seja mais para ele, para você experimentar o que ele realmente quer para nós nessa fase. Não é uma fase fácil, não dá vontade, mas quando a gente vai para a presença, a gente percebe que ele está ali. Não dá vontade de sair. É que nem ontem na tenda, nossa, 1 hora foi pouco para nós. Nós queríamos muito mais, nós queríamos ter ficado aqui a noite inteira. Eu cheguei em casa, eu estava loucona ainda. Fui dormir tarde pra caramba, porque eu não conseguia dormir. Eu falei, pô, Deus, o Senhor é muito bom. O que o Senhor tem feito é muito grande. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo, né? Com certeza. E a Joyce Meyer, muito conhecida da maioria aí de nós, ela diz assim que nós devemos ser o reservatório de Deus para esse mundo. Gente, quando isso passar, e eu estou crendo mesmo, pela graça do Senhor, que isso vai passar logo, nós temos que ser esse reservatório. Nós temos que ter algo para oferecer. E o que não pode acontecer, queridos, é pessoas cristãos mesmo, que ainda não se definiram. Sim. Aqueles que ainda não entenderam que existe um propósito do Senhor nisso. Existe. E ainda assim, a gente pode se deparar com pessoas que estão insatisfeitas, que estão infelizes. E é uma pergunta que nós devemos fazer. Eu quero falar isso para você hoje. Se questione, existe algo dentro de mim, existe algo dentro de você que esteja errado? Algum sentimento ainda que Deus precise tratar? Existe algo? Porque nós entendemos, somos falhos, somos necessitados, pobres, nus. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós somos só um vaso de barro. E na maioria das vezes quebrado. Agora, quando Ele está em nós, nós podemos nos tornar vasos de honra. Existe um propósito em tudo aquilo que nós vivemos. Eu creio nisso. Mas de semelhança dele, né? Eu creio muito mesmo. Nós, como família, como casal, nós passamos por uma experiência na nossa casa. Quando o Otávio tinha 1 ano e 3 meses, nós perdemos um bebê. E esse foi um tempo muito difícil. Foi muito difícil, porque antes disso ainda, eu já tinha tratado essa gravidez como uma grande vitória. Eu já contei esse testemunho, algumas pessoas sabem como foi, mas acontece que existia assim um diálogo, um diálogo para deixar suave, mas eu tentava convencer meu esposo daquilo que eu queria, que era ter mais um filho. E eu me lembro que isso gerava muitos diálogos assim acalorados, muitas discussões, era uma coisa assim
difícil, a convivência foi ficando difícil até que eu ouvi Deus falar, olha, não fala mais nada. Ó, foi assim que ele, na verdade, ele falou assim para mim. Eu lembro até hoje. Eu entendi certinho e eu fiquei quieta. Eu me aquietei. E Deus convenceu o coração, o Espírito, Deus falou. E aí a gente engravidou. E depois de um período curto, umas 14 semanas, não muito curto, né? E esse bebê, então, ele começou a evoluir, ele morreu. E eu me lembro que foi muito difícil. E foi confuso para mim. Porque eu não conseguia entender naquele momento que estava acontecendo. Mas eu sabia que Deus era comigo. Eu sabia em todo o tempo que o Senhor estava cuidando de mim. Eu sabia. Eu passei por aquele período difícil. Eu passei por aquela dor, por aquele luto. Porque eu sentia. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Consistência. Sabe? Você ser estável nas suas emoções. Você ser estável principalmente espiritualmente. Eu não fiquei questionando Deus acerca daquilo. Eu falei, o Senhor sabe. O Senhor conhece meu coração. Eu queria uma casa. Eu falava isso para Deus desde que eu era solteira. Eu queria uma casa barulhenta. Eu queria uma casa cheia de criança. E hoje, é com isso que eu tenho que lidar. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus já conhecia a história lá no final. E é tão maravilhoso, não porque eu ganhei o que eu queria depois, mas porque eu entendi enquanto eu não tinha. Enquanto a minha sensação era que eu estava perdendo. Naquele momento, naquele tempo, ó a redundância, né? Mas naquele momento eu entendi que Deus estava comigo, que Ele tinha um propósito. Então eu quero falar para você que sente que ainda existe algo dentro do seu coração que precisa ser tratado. É o tempo, é o momento. Por quê, queridos? A Bíblia diz assim que quando o grão de trigo, ele não morre, ele fica sozinho. Mas ele tem um propósito, o grão de trigo, tem um propósito em morrer. Quando aquele grão morre, então ele frutifica. Então a vida continua. Então as coisas vão acontecer. E queridos, nós precisamos mostrar isso às pessoas. Nós precisamos, Duda, mostrar que nós temos Cristo. Porque eu não sou a resposta. Não é o meu pensamento positivo. Não é o quanto eu leio. O quanto embora seja muito bom, estou querendo aqui incentivar você a leitura, o conhecimento. Mas é aquilo que eu vivo. É aquilo que eu demonstro. Mais do que mostrar a Deus, como a gente muitas vezes tenta através do papel, através da letra, através do talento. Mais do que isso, é demonstrar a Deus. Eu vou demonstrar através das minhas atitudes. Cristo em nós é a resposta para esse mundo. Amém? Você que crê nisso. Vamos cantar, Duda? Vamos cantar porque Ele merece. Cristo em nós é a resposta. Ah, Deus. Nós queremos ser a resposta para esse mundo, mas não sozinhos. Nós não queremos a nossa força. Nós não queremos o nosso conhecimento. Nós queremos no Teu agir. Aleluia. Eu me entrego ao todo amor sem fim. Meu desejo é ver a Ti. O meu desejo é ver a Ti. No mar da Tua graça eu me aprofundo, parou na escuridão. O meu desejo é ver a Ti. Meu desejo é ver a Ti. A sombra das Tuas asas eu anseio estar, acolhido em Seus braços, onde é o meu lugar, segurando em Sua
eu quero te dizer. Eu quero te dizer que és o meu tesouro. Sim. E eu não abro mão de te ter Nunca. comigo o tempo todo. E eu não vou me calar enquanto a chuva de sua glória me molhar. Vem encher esse lugar, és o meu tesouro. E eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo. E eu não vou me calar enquanto a chuva de tua glória me molhar. Vem encher esse lugar. Se tu és nosso tesouro, nada se compara a ti, Jesus. Aleluia. Nada se Na sombra das tuas asas eu anseio estar, acolhido em seus braços, onde é o meu lugar, segurando em suas mãos. Eu quero te dizer, eu quero te dizer que és o meu tesouro. E eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo. E eu não vou me calar enquanto a chuva de sua glória me molhar. Vem encher esse lugar, enche esse lugar. Aleluia, aleluia. Eu creio que você está sentindo o lugar onde você está cheio da glória do Senhor. Que música linda. Não conhecia, vou confessar. Vocês que assistiram a nossa live com o Cezinha, quinta-feira, viram que nosso repertório é mais antigo. Mas já estou disposta a aprender, porque é muito lindo. É uma declaração mesmo para o Senhor. E amados, nós como embaixadores, nós não precisamos ter um púlpito dentro de uma igreja. Nós precisamos entender, enquanto a glória dele estiver caindo sobre você, não se cale. A todo cristão é dado um púlpito. Seja a mesa do trabalho, seja a sala da casa, seja o próprio chuveiro, quando você está lá adorando e a tua família está ouvindo e você está lá empolgado e desafina, mas você não está nem aí. Pra ele, né? Ele não se importa. É ele. Ele só se importa com o seu coração, né? Não com o seu Isso. terminal. A Duda conserta, a Duda. Então, é maravilhoso a gente poder viver dessa forma e entender e pensar sobre isso. Porque, queridos, nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Nós temos ouvido isso. E eu preciso entender que as coisas, aquilo que talvez a gente pense que está perdendo, a Bíblia diz: não se preocupe com isso. Não se preocupe, porque essas coisas vão te seguir. Busque, se preocupe em buscar Deus. Se preocupe em ser exemplo de Cristo, embaixador. Lá em Gálatas 6:9, eu quero ler com você. Deixei marcadinho aqui, já não sei onde está. 6:9 fala sobre a gente não desfalecer, a gente seguir fazendo bem. Meu Gálatas sumiu. Faz isso. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Esse texto, queridos, ele é muito conhecido também, mas ele chama mais a atenção das pessoas enquanto se fala colher,
Enquanto se fala, olha, eu vou ganhar algo. Recebereis. Ai, o Senhor, eu quero receber. Porque o Senhor falou que ia me dar. E algumas pessoas até insistem de uma forma mal educada. Me dá, parece aquela criança mimada. E a palavra está dizendo assim, olha, eu não posso me cansar de fazer o bem. Eu não posso tirar, a gente tem ouvido isso, eu não posso tirar só as partes que eu gosto do cordeiro. É o todo. Eu tenho que entender. Existe um propósito na minha vida que não é só ser salvo. Porque se fosse só ser salvo, eu aceitaria Jesus, já podia morrer. Não faria, olha, que diferença ia fazer? Permanecer aqui. Não é, Duda? Existe um propósito na sua vida. Que é levar, é anunciar, é mostrar ao Senhor, é plantar, é não cansar de fazer o bem, é expressar a Deus através de atitudes de amor, com a motivação certa, agradar ao Pai. É a motivação de chegar um dia lá na glória com uma fila, uma galera atrás, ou na frente, né? Mas com uma galera, porque se eu não cuidar da minha atitude, da minha estabilidade, das minhas palavras, daquilo que eu sou como representante de Cristo, além de talvez não entrar, alguns até vão conseguir entrar, mas eu posso entrar e não levar ninguém, ou até impedir que algumas pessoas entrem no céu. Eu preciso ter esse cuidado. Agora nós estamos confinados, né? A palavra que tem sido usada deram até as determinações lá para cada termo, né? Isolamento, distanciamento social, confinamento. Mas, queridos, nós precisamos estar atentos. Existem necessidades que possam ser supridas por você dentro da sua casa? Olha, quero falar para vocês. Esses dias eu acordei e o pastor Psiti estava lavando a louça. Gente, isso foi demais. Sabe, isso foi tão gostoso. Estava acordada, né? Eu estava acordada, não era o sonho. Até fui lavar o rosto mais uma vez. Não, estou brincando. Mas assim, existem algumas pequenas necessidades que você pode ir suprindo. A gente sempre está muito preocupado com aquilo que é grande. As pessoas vão passar fome. É uma preocupação. É uma necessidade, é algo que a gente... Mas esteja atento agora que você está na sua casa, nas pequenas necessidades. Talvez você nunca tenha dito te amo olhando para a pessoa que você convive. Porque, às vezes, é até difícil fazer isso. Talvez você possa estar suprindo, ouvindo a pessoa que está do seu lado. Você pode estar suprindo a necessidade que essa pessoa tem de se abrir, de falar. Um abraço, a Duda falou e ela está certíssima. Um abraço. Olha, um exemplo tão bom. Esses dias os meninos queriam assistir um filminho e a gente sempre faz isso. Mas agora a gente tem feito mais. E daí na hora de dormir, eu entendo que assim, eles não querem dormir naquele momento, então eles inventam o que eles podem. E aí eu falei, tá, então vou assistir com vocês. E a gente escolheu um desenho lá, um filminho, colocou. E eu puxei uma cadeira e sentei. Ah, mãe, eles puxaram a caminha auxiliar. Falaram, ah, mãe, deita com a gente, vamos deitar. Eu falei, não, se eu deitar eu vou dormir. Que aquele dia tinha lavado roupa, tinha limpado a casa. Não, se eu deitar eu vou dormir. Então, a mãe está cansada, deixa a mãe assistir sentada. E na hora que eu falei isso, eles já estavam todos deitadinhos, bonitinhos ali. Foi muito rápido. Os meninos levantaram. Um correu, começou a fazer massagem no meu pé. Outro correu, começou a fazer massagem no meu ombro. E eu vi assim, eu vi a mão de Deus naquelas mãozinhas. Foi tão especial. Era uma necessidade que eu nem sabia. Eu sabia que eu estava cansada, mas não sabia que estava doendo, que estava... Você entende? Olha, são pequenas necessidades. E essa foi uma forma assim de Deus falar comigo. Porque, às vezes, o que eu faço parece tão insignificante, parece tão pequeno, mas tem alguém que vai dar muito valor. Tem alguém que vai sentir o amor de Deus através dessa atitude. Então, querido, não se cale. Enquanto a chuva da glória, enquanto essa manifestação do Senhor estiver em você, não se torne uma pessoa inflada, não se torne uma pessoa cheia para si. Agora enquanto você falava, que teve uma vez que
E a gente estava se preparando para passar por uma dificuldade bem grande, na verdade, um momento bem tenso na nossa vida ali em casa. E daí minha avó estava visitando a gente já, né? Então eu fiz uns bilhetinhos e preparei a mesa de café para elas antes da gente viajar. E nisso, eu fiz os bilhetinhos e deixei. Falei, só para alegrar um pouquinho o dia, pronto, acabou, né? Passou alguns dias, né, naquela tensão que a gente já estava, né? A mãe teve que passar por uma cirurgia e tal. Então, eu fui tirar algumas coisas da bolsa dela para não ficar carregando tanta coisa, né? Daí eu deixei algumas coisas pro meu pai. E quando eu fui mexer na bolsa dela para tirar as coisas mais importantes, o que eu encontrei lá? O bilhetinho. Eu não chorei por nada naquele dia, mas no momento que eu vi aquele bilhete, eu falei, poxa, Deus fez com uma coisa tão simples que eu não achei que Ele ia fazer. Ele tocou, Ele alegrou o coração dela, a ponto dela guardar isso. É um detalhe. Deus, Ele é um Deus de detalhes. E se Ele expressa o amor para nós no detalhe de uma célula de uma árvore, de um tronco de uma árvore, Ele vai se declarar para nós e através de nós com um detalhe. Amém. Você sabe, Duda, que você falou do bilhetinho? Eu estava descendo ali do nosso apartamento e aí quando eu estava quase estava no primeiro andar, eu olhei e vi um versículo, um bilhetinho lá no apartamento do Sandro e da Jaque. E aí aquilo me fez tão bem. Tinha um versículo, porque assim, tá tudo vazio. Você abre a janela, até deu uma movimentada um pouco maior essa semana. Mas os corredores, tá tudo vazio, a cidade tá silenciosa, né? Parcialmente silenciosa. Não tá normal, nunca mais vai ser, porque eu creio que vai ser melhor. Eu creio que vai ser melhor para nós como igreja. Terreno, né? Para a gente aproveitar. Mas aquele bilhete fez tão bem, e tinha lá o versículo, e tinha um bom dia, e Deus te abençoe, uma coisa tão simples. Quero agradecer a Deus, porque foi um gesto que fez diferença para mim. E Tessalonicenses 5:15 fala sobre isso. Sobre a gente ter atitude de amor com propósito. Né? A gente, esse mesmo texto fala assim, para a gente não apagar o espírito. Às vezes, assim, eu tenho um pouco de receio do que as pessoas vão falar, ou as pessoas não vão aceitar. Uma vez, uma pessoa que eu acompanhava disse assim, mas e daí se eles não quiserem ouvir? Eu falei, no máximo, você vai ser ignorada. No máximo, alguém vai brigar com você. No máximo. Você vai se sentir mal por um momento, mas é melhor você fazer isso do que você deixar de fazer, porque muitas pessoas querem, muitas pessoas precisam ouvir. Nós vamos ouvir mais um louvor, Duda? Mais uma? Nem sempre, né? Eu até estava fazendo meu devocional, hoje eu compartilhei com a pastora, que nem sempre é fácil a gente ser bom o tempo todo, né? Às vezes a gente dá um sorriso e recebe uma cara não muito bonita. Então a gente precisa sempre se esforçar e não esmorecer, porque quando a gente semeia, é em Deus que a gente vai colher, é Ele que vai nos abençoar, não é as pessoas necessariamente. Vem através delas, mas é Ele quem faz. Então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Quando tu entras nessa sala, tudo muda, a escuridão estremece diante da tua luz. Quando tu entras nessa sala, o nosso coração queima e nada mais importa do que ficar junto de ti, te adorar, te adorar, e te adorar, e te adorar. Só isso nos basta, te adorar, e te adorar, e te adorar. Te adorar. Quando tu entras nessa sala, toda doença vai embora.
Toda doença e sai. toda situação contrária Tudo muda, Senhor. deixa de existir. Aleluia. Quando tu entras nessa sala, Nessa casa que está ouvindo, mortos se nesse lar, levantam, nessas vidas. pois a ressurreição Quando tu entras, em quem tudo muda. tu és. Tudo é transformado. Aleluia. Te adoramos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais. Te entregamos tudo. Jesus, te amamos e não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais. Te entregamos tudo. Jesus, te amamos. Não vamos parar. Sem ti não vivemos. Jesus, te amamos e queremos mais. Te entregamos tudo. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que segurança no estilo de vida, hein? É. Olha, Convicto, né? Não vive por emoções e sentimentos, somente pela convicção de que Paulo Deus fala isso, Duda. A gente poder falar isso, é. sabe? E eu vejo assim que não foi algo baseado no temperamento dele. Não foi algo baseado num modelo sistemático que ele aprendeu, num curso que ele fez. Foi da vivência. Ele falou, olha, você pode me imitar? Porque eu estou imitando ele. Eu sou imitador de Cristo. Você confia no teu estilo de vida a ponto de dizer isso? Nós temos essa confiança, dizer, olha, você pode me imitar. Você pode ir lá em casa, e o que você vê lá, eu não vou ficar constrangido, porque é o que você vai ver onde eu estiver. Esse tem que ser o ponto. Esse tem que ser padrão. 1 Timóteo 4,12 fala, você precisa se tornar padrão dos fiéis. No procedimento, no amor, na fé. Exemplo, né? Exemplo, é isso. Sabe que eu estava me lembrando aqui de uma história de um menino que estava observando uma vitrine. E esse menino estava num tempo, assim, um inverno muito rigoroso. E aquele menino observava aquela vitrine de calçados, de sapatos, com os pés descalços. E estava chovendo, e estava frio, e ele tremia. E uma mulher passou por ali, e ela viu essa cena. Então ela olhou para o menino e não fez uma oração por ele. Ela não fez uma oração. Ela não disse assim, eu vou orar por você. Eu vou ler um versículo aqui e você vai se aquecer. Ela disse, venha comigo, vamos entrar? E ela entrou naquela loja e ela pediu para aquelas pessoas, para os funcionários, uma bacia, um pouco de água, uma toalha e umas meias. E ela se dirigiu ao fundo da loja para que aquela criança não ficasse constrangida, aquele menino. E ela lavou os pés daquele menino. E ela enxugou os pés daquele menino. E ela calçou aquelas meias. Comprou para ele um sapato. Olhou para ele, saíram daquela loja e falou assim, você deve estar se sentindo mais confortável agora. E aquele menino começou a chorar, ele não falou nada. Ele abraçou ela e só perguntou, você é esposa de Deus? Você é esposa de Deus? Que lindo. Ela não precisou falar tudo que ela sabia. Às vezes a gente cansa as pessoas, não é verdade? De tanto falar. Eu que sou uma pessoa que falo muito,
eu tenho que tomar cuidado. A gente tem que cuidar para não ser aqueles que falam e não fazem, né? Faça aquilo Principalmente, que eu faço. principalmente. Não pode ser essas pessoas, não. Mas assim, né? Mais do que a gente falar, nós precisamos falar, né? Tem que ser, A Bíblia fala tempo e fora de tempo, mas muito mais do que falar, eu preciso mostrar. Eu preciso pregar com as atitudes, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou um padrão, porque eu sigo a Jesus, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu tenho a armadura de Deus, para poder ficar firme contra o inimigo, não importa como ele vai se mostrar, porque é certo que ele vem, ele vai se mostrar. Queridos, eu tenho certeza que o Covid, essa situação mundial, não foi o primeiro problema que você enfrentou. Não foi o meu primeiro problema. Eu já sofri muito mais em outros tempos, em que eu estava livre para ir e vir. Só que, queridos, eu preciso ser esse padrão. Eu preciso me lembrar das palavras do Senhor. Eu preciso lembrar que eu tenho um Espírito dentro de mim. Eu não posso apagar esse Espírito. Eu preciso demonstrar. Eu preciso viver. Nós temos nos alimentado muito. E o meu recado para você, nessa refeição, é que você tenha atitudes de amor, tenha atitudes de Cristo, tenha testemunhos, tenha posicionamentos, atos de amor com propósito. A pastora Suelen nos falou, ser intencionais. Eu preciso ser intencional. Ninguém gosta muito de lavar a louça, mas eu tenho que ser intencional. Se lavar a louça vai mexer com o coração da minha mãe, da minha avó, se fazer algo por eles, se atender uma necessidade, vai quebrantar o coração de uma pessoa para que então ela possa ouvir. Ela precisa ver primeiro, através de atitudes de amor. Amém, queridos? Eu quero cantar com a Duda aqui, finalmente uma que eu sei. Eu fico mastigando a música, vocês percebem, né? Que eu devo até atrapalhar no final das contas, porque são lindas, eu quero aprender na hora que eu estou ouvindo. Mas a gente vai cantar mais um cântico aqui, que fala sobre atender esse chamado, sobre deixar as coisas para trás. Paulo dizia, olha, aquilo que eu via como lucro, agora eu vejo como lixo, é lixo. Olha, para o mundo eu perdi uma posição social, para o mundo eu perdi talvez riquezas, perdi um status, mas eu ganhei tanto, Duda, eu ganhei para a eternidade. Eu ganhei para sempre. O que nós vivemos aqui é tão pouco, que eu não posso deixar o medo me dominar. Eu não posso deixar. Eu preciso me alimentar do Senhor. E eu preciso dizer sim, Senhor. Eu quero ser imitadora. Eu quero ser uma pessoa, um cristão. Eu quero ser alguém que vai fazer diferença. Eu estava falando com meu esposo. O índice na China dos divórcios aumentou muito, né? Uma estatística aí, compartilharam um link. E aqui como vai ser? Eu já estou me preparando. Nós, enquanto temos, não para me divorciar, hein? Eu estou me preparando para receber pessoas que tiveram essa ideia, mas que vão desistir em nome de Jesus. Porque nós vamos juntos. Eu e meu esposo dizer, vem, imita a gente. Imita. A gente passou por esse tempo junto, confinado, e foi bom. Poderia ter sido bom para você. Olha o que você precisa fazer. Você precisa ter Deus na sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos perder muito dinheiro. De divórcios que não serão realizados. E nós vamos estar ganhando muito para o Senhor. E ganhando muito no nosso coração. Porque o dinheiro vai ficar. Mas eu quero que as famílias subam. Eu quero que as famílias vivam aqui. Aquilo que nós temos vivido dentro da nossa casa. Porque Deus está lá. Porque Cristo está em nós. Algo que eu acho sensacional na vida de Paulo é isso. Ele era um cara letrado, um dos mais altos no ramo dos guerreiros ali, né? Mas ele só encontrou a vida quando ele conheceu Jesus. Por mais que ele tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu, quando ele começou a se relacionar com Jesus, a vida dele ficou extremamente melhor. E é aquilo que o pastor falou no culto domingo, que eu já estava com isso no coração. Ele nos faz mais que vitoriosos. Muito mais que vitoriosos. Amém. Muito mais. Graças a Deus. Amém. Acho que a gente não tem medo de deixar as coisas para trás. E
pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, Tu és fonte de amor, Tu és Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar com você, meus queridos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu sei que Deus tem mais para nós, mas eu sei que você tem muito já dele para expressar, para doar, para dar às pessoas. Não se detenha. Não seja um vírus, não seja uma ameaça que te faça parar, que te faça se calar. Você precisa falar, você precisa agir. Deus precisa ser demonstrado. A reputação dele aqui nessa terra tem a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos feito como povo dele. E muito mais, queridos, do que receber a bênção, muito mais do que dar a bênção, é ser uma bênção nas mãos do Pai, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos ensina, Deus, nos ensina, Pai, em todas as coisas, em todos os lugares, em todo o tempo, a sermos imitadores de Cristo, a sermos, ó Deus, felizes, a estarmos contentes, até mesmo em meio às perseguições. Ó Deus, nós temos tantas palavras, nós temos tantas promessas, nós temos visto cumprir, Senhor, da Tua voz, das profecias há milhares de anos, ó Deus, se cumprindo nos nossos dias. E nós sabemos que o Senhor está voltando. Nós não queremos estar sozinhos. Nós queremos levar a nossa casa. Nós queremos levar, ó Deus, toda a nossa cidade, nosso bairro, nossos amigos. Nós não queremos ser influenciadores digitais para vender marcas, para dizer que temos as palavras certas, as camisetas certas, até mesmo um adesivo no nosso carro. Nós queremos influenciar as pessoas para que elas cheguem aos céus, para que elas cheguem até o Senhor, para que elas conheçam, para que elas sejam a noiva de Cristo, que subirá, que estará preparada.
Senhor, que as nossas atitudes falem mais do que as nossas palavras. Que da mesma maneira que como pais influenciamos nossos filhos, diante da nossa reação, em frente aos problemas, Pai, nós queremos influenciar as pessoas que olham para nós. Nós queremos ser a expressão de Deus aqui nessa terra. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos mais. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Deus, tem sido tão bonito, tem sido tão lindo, mas tem trazido também, ó Deus, algo precioso. Desperta em nós essa responsabilidade. Desperta em nós, ó Deus, esse comprometimento, Senhor. Pai, que todas as pessoas sejam alcançadas. Esse é o desejo Teu. A palavra diz que o Senhor deseja que ninguém se perca. Nós não queremos perder ninguém, Senhor. Pai, no que diz respeito a nós, usa-nos, Deus. Usa-nos, trata, Senhor, daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa ser mudado, das insatisfações, da infelicidade que muitas vezes não entendemos. Eu quero repreender em nome de Jesus toda dúvida, tudo aquilo que não é seu, se retire da vida dos meus irmãos, se retire da minha vida agora, em nome de Jesus. E a essência, e a glória, e o padrão, e o modelo, Pai, venha sobre nós, o Teu Espírito, permaneça conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, obrigado. Você que nos acompanhou, você que tem acompanhado toda a programação. Quero te lembrar que hoje nós estaremos às 20 horas com o pastor Jones, no Shape Cells, Shape Cells English. E eu gostaria de convidar você mais uma vez como pais, como líderes, que esteja junto, que esteja chamando seus filhos, para que nesse tempo nós possamos também ouvir o Senhor. E na sequência, tudo mais que Ele tem para nos falar, né? Nós já vamos encerrar e eu gostaria de pedir para a Duda tocar mais uma. Nós já encerramos, tá, Duda? Dá um susto na Duda. A Duda tocar mais uma, porque é muito gostoso esse clima. É muito gostoso esse tempo aqui com vocês. Deus abençoe sua casa. Tenha sempre o alimento do Senhor sobre a sua vida. Amém? Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, pro Rei exaltado meu nome. Louvarei, pois Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome.